Olá. Numa relação de 83 países, o Brasil é o quinto com mais assassinatos de mulheres, revela o Mapa da Violência, um estudo elaborado pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais. Nos últimos 10 anos, o número de mulheres assassinadas no Brasil aumentou 21%. O levantamento diz que os atuais ou os ex-companheiros são os responsáveis por 1/3 desses crimes. Um projeto de lei aqui na Assembleia Legislativa prevê formas para inibir a violência doméstica contra a mulher, seus familiares e também as testemunhas. Este é o tema do programa Em Discussão de hoje com os nossos convidados. A cientista social Marcela Moreira, coordenadora do Instituto Sociocultural Voz Ativa, e o deputado Raul Marcelo, do PSOL, que é o autor deste projeto de lei. Muito obrigado pela presença de vocês aqui neste programa Em Discussão. A Lei Maria da Penha é o principal instrumento para coibir e punir a violência praticada contra as mulheres. A legislação completa 10 anos em vigor, com números desafiadores a serem combatidos. A violência contra as mulheres continua vitimando brasileiras. Um balanço dos atendimentos realizados em 2014 pela Central de Atendimento à Mulher da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República revelou dados alarmantes. 43% das mulheres em situação de violência sofrem agressão diariamente e 35% agressão semanal. Os números mostram ainda que em 23% dos casos, os episódios de violência acontecem desde o começo do relacionamento. Em 2014, das quase 53 mil denúncias de violência contra a mulher, mais de 51% corresponderam a denúncias de violência física, 31% de violência psicológica, quase 10% de violência moral e 2,86% de violência sexual. Dos atendimentos registrados no mesmo ano, 80% das vítimas tinham filhos, sendo que 64,35% presenciavam a violência e 18% eram vítimas juntamente com as mães. Entre 1980 e 2010, mais de 92 mil mulheres foram assassinadas no Brasil, 43.700 somente na última década. Marcela, vamos começar então pela Lei Maria da Penha. São 10 anos já em vigência no Brasil e a gente não vê um resultado muito interessante em relação ao que ela poderia ter trazido. Por que a Lei Maria da Penha não tem sido capaz de coibir e de punir esses casos de violência contra a mulher? É importante dizer, Mauro, que a Lei Maria da Penha foi uma grande conquista da sociedade brasileira, em especial do movimento das mulheres que lutam contra a violência. Nesses 10 anos, fica muito claro que faltou a efetivação da lei. O que significa isso? Financiamento público para a efetivação dessa política pública. Então, eu imagino tanto a Lei Maria da Penha como a Lei do Feminicídio, que agora em março a gente também teve a aprovação dela, que falta financiamento público, falta o Estado brasileiro fazer aquilo que está previsto em lei. A Lei Maria da Penha, inclusive, é considerada uma das 3 melhores leis que tratam a questão da violência contra a mulher no mundo. Ela é muito bem avaliada, mas ela é pouco aplicada. Custa muito caro esse financiamento para essa aplicabilidade acontecer? Olha, eu avalio que não, porque na verdade falta a efetivação dessas leis, por exemplo, no município. Eu posso dar um dado de Campinas, para você ver o quão pouco é isso. Para dobrar o atendimento das mulheres vítimas de violência no município de Campinas e para implementar algo que está previsto na Lei Maria da Penha, que é o Centro de Atendimento ao Homem Agressor. Por que um centro de atendimento ao homem agressor? Porque geralmente o homem, quando ele é machista, ele subordina e submete todas as mulheres com as quais ele se relaciona. Então ele é violento com a esposa, ele é violento com a mãe, ele é violento com a irmã. Se ele é patrão, geralmente ele comete assédio com a funcionária. Então você precisa fazer um tratamento desse homem, você precisa trabalhar o machismo que existe dentro dele. Para implementar esse centro de atendimento ao homem agressor e dobrar o atendimento do CEAMO, que é o centro de atendimento às mulheres que sofrem violência no município de Campinas, precisaria de R$24 mil por mês. No município que arrecada 5 bilhões de reais por ano, R$24 mil por mês não é nada. E, infelizmente, a gente não tem esse atendimento no município de Campinas. Então, é muito pouco. Falta o governo, né, tanto o governo federal, o governo estadual e o governo municipal, priorizar esse atendimento à mulher. Né? É muito importante eles compreenderem isso. Você tem esse levantamento, porque você foi vereador em Campinas?
Isso. Presidente da Comissão de Direitos da Mulher na Câmara Municipal de Campinas. Isso, justamente. No período de 2005 a 2008 eu estive como vereadora e nesse período também presidi a Comissão de Direito das Mulheres na Câmara Municipal. Inclusive nós fizemos várias ações, debates públicos para discussão da Lei Maria da Penha, porque foi o meu primeiro ano do mandato, era o primeiro ano de implementação da lei. Então, de lá para cá, o que dá para perceber? A lei ela é muito boa, mas falta investimento público para a garantia, né, desses direitos. Seja em casas-abrigos, né, no município de Campinas a gente tem apenas uma casa-abrigo que atende 15 mulheres, né, tem apenas 15 vagas, né, numa cidade de 1 milhão de habitantes e quase 600 mil mulheres, a gente tem uma casa-abrigo com 15 vagas. Então, claramente, falta o Estado prover equipamentos que atendam as mulheres. Né? Por exemplo, a Delegacia de Defesa da Mulher não funciona aos finais de semana e nem, né, no feriado e nem 24 horas. Então, claramente, o Estado não atende a mulher naquilo que ela precisa. Deputado Raul Marcelo, projeto de lei 811 de 2015, de sua autoria, que prevê esses mecanismos para inibir a violência contra a mulher, contra os familiares, contra as testemunhas. A matéria chegou a ser aprovada, foi vetado no Executivo. Em que pé está a situação? Então, primeiro eu quero cumprimentar o Mauro, né, cumprimentar aqui a Marcela, dizer que é muito importante discutir esse tema. Né. Nós elaboramos esse projeto, ele tramitou, foi um dos primeiros projetos que eu dei entrada aqui nessa casa, tramitou, nós conseguimos depois de muita articulação, né, nós fizemos alguns programas aqui, muitas audiências públicas também, a aprovação desse projeto. E, infelizmente, ele não foi sancionado pelo governador, foi vetado. Não é? O que diz esse projeto? Esse projeto ele trata de uma parte importante da Lei Maria da Penha, que é a parte da separação dos corpos, não é? Que é o artigo 23 da Lei Maria da Penha, que são os casos já onde a agressão já aconteceu, a mulher agredida, ela já foi à delegacia da mulher, né? Através do seu advogado ou o próprio promotor, já entrou com uma medida de separação dos corpos junto ao juiz, o juiz analisou a causa, deu a decisão favorável ao afastamento desse ex-companheiro ou companheiro que é agressor, portanto ele não pode mais se aproximar da mulher agredida. O que acontece? Acontece que em muitos casos essa aproximação ela acaba acontecendo porque nós não temos nenhum tipo de dispositivo para fiscalizar e para coibir. E aí nós temos os casos de agressão à mulher, que são os casos mais violentos, que é a reincidência. Né? Aqui em São Paulo, a Prefeitura Municipal criou a Guarda Municipal Maria da Penha, que é uma guarda que tem como responsabilidade acompanhar esses casos, já é uma medida importante. No Rio Grande do Sul, eles colocaram bips, né? E também tornozeleiras, para que no momento em que o ex-agressor, né, o agressor, ele tenta se aproximar da vítima, esse BIP ele aciona um dispositivo junto lá no Rio Grande do Sul, eles chamam de brigada militar, e a brigada militar então vai até o local e coíbe a reincidência. Então nós fizemos, o projeto de lei nosso trata disso, ele cria esse dispositivo, esse sistema, que é sistema de monitoramento daqueles que são aí, que já tem sentença, né, daqueles que são aí agressores, né. O governador teve um entendimento, na minha avaliação, do ponto de vista jurídico, muito ruim, que ele diz que não tem competência o Estado de São Paulo para, em matéria constitucional, para lesar sobre isso. É uma tristeza, porque hoje nós temos 18 mil presos no Brasil, com sentença cumprindo através da tornozeleira. Aliás, é uma orientação do Ministério da Justiça, porque a tornozeleira ela é até mais barata para o Estado, ela tem um custo de 340, 400 reais, enquanto que um preso no sistema prisional tem um custo aí que varia de 1.500 até 4.000 reais. Né? Então, de fato, hoje já tem... A tornozeleira é uma realidade no Brasil e seria muito bom se nós tivéssemos esse sistema para dar viabilidade e garantia nos dispositivos que estão previstos na Lei Maria da Penha. Ou seja, nós vamos zerar a reincidência aqui no estado de São Paulo nos casos de separação de corpos. Você vai falar, mas qual é a quantidade disso? Só na cidade de Sorocaba, que são 700 mil habitantes, aí por volta, nós tivemos no ano passado mais de 500 decisões, né, da Vara de Defesa da Mulher em relação a essa questão específica de separação de corpos. Então, na verdade, é uma das medidas que é mais recorrentes, porque, de fato, é o primeiro ponto, né, a mulher agredida, que é difícil ela tomar vamos dizer assim, ter essa coragem de ir até uma delegacia, como a Marcela disse, as delegacias não funcionam aos finais de semana,
As delegacias não funcionam 24 horas e a maioria dos casos de agressão, em torno de 80%, são agressões que acontecem dentro da casa, e muitas delas aos finais de semana. Então, a mulher que consegue e que vai e até um juiz e consegue ter essa decisão do juiz de afastamento de corpos, de afastamento do ex-agressor, infelizmente hoje aqui em São Paulo muitas vezes está virando letra morta, porque a pessoa, aquele que agrediu, ele quer agredir de novo, ele não se conforma com a decisão do juiz de não se aproximar mais da vítima, até porque na cabeça do machista a mulher é um objeto, ele pertence, ele pode dispor do objeto da forma que ele quiser. Então, de fato, é uma lei que era um avanço muito grande, tem o apoio do Ministério Público aqui de São Paulo, da Defensoria Pública, de vários movimentos feministas, e nós conseguimos, depois de muito esforço, aprovar, e tem uma campanha hoje para que a Assembleia derrube o veto, para que a gente possa ter essa legislação importante, e aí vindo a somar nessa luta para acabar com a mãe de todas as violências, viu? A raiz da violência da sociedade brasileira é a violência doméstica, a violência contra a mulher. Porque, olha só, Mauro, a criança que vê a mãe sendo agredida, ela cresce num ambiente de violência. E, portanto, ela vai achar natural a prática da violência. Então, é a raiz da sociedade violenta, que é a sociedade nossa, que reproduz a violência, a raiz dela é a violência doméstica, que, via de regra, é contra a mulher. Então, nós precisamos combater essa questão de forma duríssima. Como é que vai ser o trabalho, deputado, de tentativa de derrubada desse veto, uma vez que a alegação do Executivo é que a matéria não é de competência estadual? O senhor pretende apresentar outra matéria, com outra elaboração que convença o Executivo da constitucionalidade? Bom, nós vamos seguir em dois eixos, uma discussão jurídica, tentando demover aí alguns deputados que porventura fiquem em dúvida, levantando esses exemplos que eu já disse. Hoje é uma questão, é uma orientação do Ministério da Justiça para os demais entes federados, para os estados, a questão da tornozeleira, Então, assim, não tem constitucionalidade nenhuma nessa questão. Já existe no Espírito Santo, já existe no Rio Grande do Sul, Então, é uma prática que já está acontecendo, exitosa, premiadíssima, em vários fóruns internacionais, inclusive. O Espírito Santo foi o exemplo, foi pioneiro, né? Pioneiro, e é uma prática que está sendo premiada, Então, essa questão, o debate jurídico em torno disso, que o Estado de São Paulo tem competência, sim, porque nós estamos falando aqui de um bem importantíssimo, que é a questão da integridade física das mulheres no Estado de São Paulo, e, sobretudo, combate à violência, E essa que é a raiz de todas as violências da sociedade brasileira. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a questão dos dados, que são alarmantes no Brasil, como essa vinheta que foi colocada à abertura do programa mostra, E não só esses, nós temos outros dados também que mostram que, infelizmente, a violência, o feminicídio no Brasil, é um caso que precisa ser analisado e o Estado brasileiro precisa enfrentar. A Marcela citou a questão dos R$24 mil para o financiamento público da Lei Maria da Penha, que é um valor dentro do orçamento de Campinas irrisório. Eu vejo aqui na justificativa da sua matéria a implementação dos novos sistemas de monitoramento eletrônico de agressor de violência doméstica e familiar contra a mulher acarretará custos aos cofres públicos. Também não seria lá muito o valor dessas tornozeleiras? O senhor tem então, e aí, o próprio projeto, ele cria também um fundo. Então, o agressor, aquele que teve contra ele... Ele bancaria? Ele teria que pagar em torno de R$2 mil de multa. E essa multa ela vai para um fundo para viabilizar a implantação desse projeto. Então, é um projeto que tem custo zero para o governo de São Paulo, por isso que foi aprovado, inclusive, de forma unânime pela Assembleia Legislativa. Infelizmente, o governador vetou, então nós vamos seguir nessa discussão para a derrubada desse veto. O IPE fez uma pesquisa, Mauro e Marcela, o ano passado, 2 milhões de mulheres foram espancadas. Entendeu? O IPE, que é um dos principais institutos de pesquisa do Brasil, se não o principal. Então, de fato, é uma situação alarmante, o desrespeito às mulheres no Brasil. E nós vamos seguir agora com esse convencimento da importância de termos não só esse projeto aprovado, como vários outros que tramitam aqui na casa, que tratam das questões, como a Marcela bem disse, da viabilidade da Lei Maria da Penha. Porque para se viabilizar a Lei Maria da Penha, você tem também a questão da prevenção, as políticas de discussão nas escolas, sim. De orientação. Você tem também, dentro da Lei Maria da Penha, a questão da estrutura de atendimento à mulher. Infelizmente, hoje no Brasil, nós temos 368 delegacias para 5.500 e poucos municípios. Entendeu?
Então é muito pouco. E aqui em São Paulo a gente tem esse problema grave, a gente tem muitas delegacias que não tem uma delegada mulher e tem às vezes um delegado homem que não teve um treinamento. Sim. Escrivã, não tem escrivã, é escrivão que também não passou por um treinamento. Mesmo no caso da delegada mulher, todos os servidores que trabalham na delegacia de atendimento à mulher deveriam passar por um treinamento específico. Porque o que a gente percebe muitas vezes, e eu sou advogado, milito na área de direitos humanos, tive vários clientes já passando por essa situação dificílima, é que existe um constrangimento no momento em que a mulher agredida vai até a delegacia. Ela é violentada pela segunda vez. Né? Na verdade, quando a gente, por exemplo, reivindica que haja, e aí é responsabilidade do governo do estado, que haja delegacia da mulher 24 horas e aos finais de semana e feriado, a gente, na verdade, não quer sobrecarregar os servidores que hoje já lá estão. Na verdade, a gente quer mais financiamento público, mais editais para concurso público, para que esses servidores, novos servidores, sejam contratados e possam atender essa demanda que vai surgir sendo aos finais de semana e 24 horas. Então, na verdade, a gente quer que haja uma preparação desses servidores para que eles possam atender a mulher, porque ela está vitimizada. Ela não pode ser violentada pela segunda vez ao ser mal atendido, por exemplo, numa delegacia, mesmo que seja por mulheres. Eu já vi relatos de mulheres que foram agredidas verbalmente até por delegadas mulheres. Então, assim, a gente incentiva que haja novos concursos públicos para delegadas mulheres, escrivãs mulheres, que haja atendimento psicológico, que haja atendimento de assistente social na delegacia, que haja um corpo técnico que possa atender essa mulher e que haja uma formação, uma conscientização desses servidores para melhor atender essa mulher. Agora, esse outro dado do mapa da violência, da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, o levantamento diz que os atuais ou os ex-companheiros são os responsáveis por 1/3 das mortes das mulheres. Isso faz a gente pensar que dentro de casa as mulheres estão mais inseguras do que fora, porque antigamente não era isso que se pensava. Na verdade, na construção dos papéis sociais de gênero, a gente sempre aprende que a rua é um espaço perigoso. Mas se nós avaliarmos os dados de violência, a maioria das mulheres elas sofrem violência dentro de casa por pessoas muito próximas, pessoas que ela confia, pessoas que ela ama. Então, por isso até que dificulta a denúncia, porque a pessoa fala assim, não, mas eu vou denunciar o meu pai, eu vou denunciar o meu irmão, eu vou denunciar meu companheiro, eu vou denunciar meu marido. Então, na verdade, o que precisaria é um trabalho preventivo de conscientização dessas mulheres para que elas possam perceber que elas estão passando por violência, porque na maioria das vezes a mulher ela acaba percebendo que passa por violência depois de ter passado por todo o ciclo de violência, que pressupõe a primeira violência, a violência psicológica, a violência moral. Quando a mulher não está empoderada e ela não consegue colocar limite nessa violência, aí segue para a próxima violência, que é a violência física, o estouro, onde o marido, o companheiro bate nela e logo depois ele pede desculpa. Então ele pede perdão, ele fala que aquilo foi um deslize, que ele nunca mais vai cometer aquilo e volta novamente, passa por um período de apaziguamento, de lua de mel, e logo depois volta novamente para a violência psicológica e depois a violência física. Por isso que na maioria das vezes as mulheres elas levam de 10 a 15 anos para denunciar a violência que ela sofre dentro de casa. Então a gente precisa trabalhar e mostrar que a violência psicológica, a violência moral, a destruição de documentos, a destruição de alguma coisa dentro de casa já é violência. E a maioria das mulheres, na maioria das vezes, quando ela vai na Delegacia de Defesa da Mulher, ela denuncia a violência física, Quando é o Disque 180, aparece a violência psicológica, mas é porque ela está na casa dela ou ela está na casa da mãe dela fazendo a denúncia. Mas para ela sair da sua casa, ir até a delegacia, enfrentar 4, 5, 6 horas para ser atendida, na maioria das vezes ela só faz isso quando é violência física e assim, grave, para ela tomar coragem e fazer esse tipo de denúncia. Aqui na TV Assembleia SP você acompanha o programa Em Discussão. O nosso tema hoje, o projeto de lei de autoria do deputado Raul Marcelo do PSOL, que prevê mecanismos para inibir a violência doméstica contra as mulheres. Nós vamos para um intervalo e voltamos em seguida. Até já.
Aqui na TV Assembleia SP você acompanha o programa Em Discussão. Nosso tema hoje, projeto de lei de autoria do deputado Raul Marcelo do PSOL, que prevê mecanismos para inibir e também coibir a violência contra a mulher. Deputado Raul Marcelo, as secretarias de políticas para as mulheres existentes, elas têm conseguido fazer com que essa temática passe também por outras pastas? Ela não pode trabalhar sozinha. Tem que ter uma ligação com a educação, tem que ter uma ligação com a saúde. Isso tem acontecido? Olha, Mauro, infelizmente, na sociedade brasileira hoje, nesse momento atual, existe uma resistência, por incrível que pareça, à necessidade da discussão desses temas, sobretudo no ambiente escolar e as escolas, né, que estão sob orientação do Estado. Né? E o Estado está lá na nossa Constituição, nós precisamos ter uma sociedade de paz, não é? Que não gere violência. E, infelizmente, esses temas têm tido resistência. Por exemplo, você veja a questão de gênero, não é? Tem movimentos hoje na sociedade brasileira querendo impedir que os planos municipais de educação e o plano, inclusive, estadual de educação e o plano nacional de educação incluam essa temática de gênero como tema transversal de obrigação, e obrigatório de ser debatido na rede pública de educação. Então, por incrível que pareça, hoje existe esse movimento, inclusive vários municípios que fizeram os planos municipais não conseguiram aprovar a inclusão dessa temática no ambiente escolar. Né? Agora, é uma temática que vai ser inclusa, porque os professores que fizeram a graduação, os 4, 5 anos de faculdade, e que têm compromisso com o futuro do nosso país, vão incluir esses temas, sim, porque nós temos essa obrigação de debater essas questões, até porque o machismo ele é uma construção histórica, né? O machismo é uma construção histórica que precisa ser desconstruído. Né? Então, até recentemente a mulher não podia nem votar. Né? Se você olhar mais para trás na história, a mulher era considerada uma res, né? Era possível ser negociada em asta pública. Né? Então, assim, foi uma luta das mulheres para conseguir chegar até a Lei Maria da Penha de 2006. E eu queria até deixar registrado aqui que a violência contra a mulher, claro, nos setores mais pobres da sociedade, tem uma incidência maior, às vezes até por conta da situação econômica, né, das famílias, a mulher fica numa dependência econômica até maior. Mas a Maria da Penha, que é o caso dela, é um caso que o nome dela até virou o nome da lei, né? Ela é formada em bioquímica com mestrado em parasitologia, né? E o marido também era professor de economia, né, em Fortaleza, no Ceará. Né? E o marido deu um tiro nas costas dela e deixou ela paralítica. Né? E depois jogou ela na banheira e tentou eletrocutar ela. Né? Então, assim, um casal de professores, os dois com curso superior, que é uma coisa que, se hoje já é difícil, imagina em 83. Então, compunham parte da elite intelectual do país. Né? E ela, mesmo com tudo isso, ainda passou por essa situação, né? E tem o seu nome nessa lei tão importante. Então, de fato, é uma questão que não tem classe social, né? É uma que está, infelizmente, a cultura machista está em todos os setores da sociedade brasileira. E hoje tem esse movimento, inclusive, de resistência que esses temas estejam incluídos aí de forma obrigatória na grade curricular das nossas escolas. Então, você vai falar, a Secretaria das Mulheres é importante, mas você veja no governo Temer, que é um governo que tem fora Temer, né, que é uma campanha, inclusive, importante, quero deixar registrado aqui, é um governo aí legítimo. Ele acabou de nomear uma secretária nacional das mulheres que é a favor de voltar antes de 1940, né? Ela acha que, por exemplo, o aborto não deve existir nem em caso de estupro, né? E o nosso Código Penal é de 1940, ou seja, esse entendimento foi estabelecido em 1940 e agora essa secretária que foi nomeada está querendo voltar mais de 70 anos de história. Então, de fato, você ter a secretaria e às vezes ter uma mulher ali só não basta. Você tem que ter uma secretaria com estrutura e ter uma pessoa com uma visão, vamos dizer assim, feminista, um olhar feminino mesmo para valer, para que as coisas aconteçam. Né? Marcela, que paralelo que a gente pode fazer aqui entre esse raciocínio do deputado e que a questão do gênero tem essa dificuldade de ser incluída nos planos municipais e no plano estadual de educação. Então, paralelo entre esse tema e essa questão das secretarias das mulheres e a transversalidade desses temas, deste tema da violência contra a mulher, em outras pastas, também necessária essa transversalidade.
Na verdade, vou começar pela questão de discutir gênero. É que, na verdade, há uma certa ou desconhecimento ou até desonestidade por pessoas que defendem a não discussão de gênero na questão da educação. Porque, assim, o que é gênero? É até importante, né, para os telespectadores que estão nos assistindo aqui no programa em discussão. O que é gênero? É tentar entender por que a gente ainda vive numa sociedade machista, misógina, patriarcal, que não valoriza os direitos das mulheres e a coloca como um ser inferior, um objeto, né, algo para satisfazer o homem. Então, assim, o que é gênero? É você olhar para essa sociedade, verificar que essa sociedade ela é assim, e falar assim, eu tenho que mudar essa sociedade, eu tenho que garantir direitos humanos, eu tenho que garantir direito às mulheres. E todo mundo vai ganhar, porque o homem que é machista, ele também sofre violência. Assim, para você cumprir o papel histórico de gênero, de ser o autoritário, o que não chora, o que não tem sentimentos, ele também paga por isso, né? O homem, na maioria das vezes, ele sofre muito por exemplo, ter a possibilidade de ser mandado embora e não conseguir sustentar a sua família. Ele sofre muito com isso. Então, se você não souber lidar com isso, você não consegue mostrar para o homem que o machismo também o submete e também faz com que ele sofra. Então, a necessidade de discutir gênero é importante tanto para a mulher quanto para um homem na discussão de uma nova sociedade onde os direitos humanos sejam valorizados. Então, eu me lembro que, assim, eu faço muito pelo Voz Ativa, muitas oficinas de educação para a cidadania sobre esse tema. E aí, uma vez eu fiz uma das oficinas e tinha uma mulher muito religiosa de uma igreja evangélica pentecostal. E ao final da atividade, ela falou assim, se eu soubesse que gênero era isso que você estava explicando para mim, eu já teria apoiado esse projeto há muito tempo. E aí ela me convidou para um final de ano, do ano passado, para uma atividade da igreja, para que eu explicasse para os pastores o que seria gênero. E ao final da atividade, todos os 3 pastores falaram para mim, Marcela, mas se eu soubesse que gênero era isso, eu não estaria contra a discussão de gênero no plano municipal de educação. Porque, na verdade, as pessoas contrárias à discussão de gênero afirmam que nós que queremos discutir direitos das mulheres, somos contra a família e queremos que as pessoas virem homossexuais. Na verdade, discutir gênero não é isso. Sim. Na verdade, a gente incentiva mulheres a valorizar famílias que não a tratam com violência. Porque se trata com violência, ela tem que sair desse relacionamento. Ela tem que superar o ciclo de violência e sair desse relacionamento. Como reconhecer que essa relação com o parceiro é violenta? Porque tem muita mulher que fala, meu companheiro não me bate, não acontece nada comigo, então não tem violência física, mas tem outros tipos. Como reconhecer isso? Na verdade, a violência ela nunca começa com um tiro, um assassinato. A violência doméstica, ela sempre começa com a violência psicológica. O que seria isso? Por exemplo, ele vira e fala que ela tá gorda, vira e fala que ela não é uma boa mãe, ela tenta acabar com a autoestima da mulher e faz com que a mulher, ela vá achando, vá acreditando que ela não é capaz de ser uma boa esposa, de ser uma boa mãe, de ser uma boa profissional e sempre vai querer acabar com a autoestima da mulher. Quanto mais a autoestima da mulher estiver baixa, mais ela vai se submeter a esse relacionamento violento. E aí, para a violência, tipo, você não é uma boa mãe. Aí ela vai se sentindo uma péssima mulher. Aí começa com beliscão, começa com puxão de cabelo, a mulher não diz nada, aí vai para um tapa. A mulher não diz nada porque ela não está empoderada, ela não sabe dos seus direitos, ela vai deixando, e o ciclo, no ciclo da violência, a violência ela passa a ser mais violenta. Então, por exemplo, ele deu um tapa, a mulher não fez nada, ele vai dar um chute, ele não fez nada, vai dar uma facada, não fez nada, é um tiro, até que ela não sobreviva a esse ciclo de violência. Então, na verdade, a discussão de gênero, ela é fundamental que a gente faça isso na escola, é fundamental que a gente esteja hoje aqui, graças ao projeto, né, de lei aprovado pela Assembleia Legislativa do deputado Raul Marcelo, porque coloca essa discussão na pauta, para que a mulher olhe e fale assim, eu não identificava que eu passo violência, mas agora eu passo a identificar que isso é violência. Tem uma feminista que fala que a violência, no tempo que ela era feminista, né, aquilo era vida, então era considerado uma coisa normal. O que nós feministas, o que nós dos movimentos de mulheres chamamos a atenção é que isso não é vida. A vida, ela pode ser uma vida sem violência. A mulher tem direito a viver uma vida sem violência. Então... Deputado Raul, na esteira desse raciocínio tem a questão da dependência emocional da mulher em relação ao homem.
tudo isso também é um complicador para poder ir para a denúncia, né? E ter a coragem de levar adiante o que está acontecendo. Mauro, eu sou advogado, né, tenho escritório em Sorocaba, sou identificado com direitos humanos e eu já atendi vários casos, estou com inclusive recente, vou até citar aqui, né, uma moça, né, em torno de 20 anos de idade, não vou falar o nome, né, para guardar aí a questão da privacidade. Ela é empregada doméstica, né, e chegou toda roxa no escritório, toda roxa. Tem 4 filhos com o companheiro. E aí é o drama, porque qual que é a preocupação que ela coloca e que todas as mulheres colocam, né? Bom, eu quero continuar o relacionamento, mas se nós levarmos isso ao juiz, ele vai ficar com passagem na polícia, né? Ele não vai conseguir mais emprego, e aí como é que vai ajudar a sustentar os 4 filhos? Você vê o tamanho do drama que é a questão da violência doméstica. Para ela chegar até o escritório, né, para fazer a denúncia, é porque já chegou num ponto que não tem mais condição, estava toda roxa. Você imagina já os anos de violência que vem sofrendo. Aí qual que é o problema? O que o Estado precisa fazer? Né? O Estado primeiro precisa ter uma rede de proteção. O que é rede de proteção? As casas-abrigo da mulher. Né? Essa mulher mesmo, que eu atendi faz o quê? Uma semana, né? Nós deveríamos ter, no caso do município de Sorocaba, ou Campinas, ou aqui na capital, um local para ela poder ir com segurança, e inclusive seus filhos. Porque ela quer continuar trabalhando, não é? Que está previsto e os na filhos, Lei Maria da Penha. Então, e como é que faz com os filhos? 4 filhos, inclusive um, acho que tem 5, 6 meses, bem novinho. Então, esse é um ponto. Então, nós deveríamos ter uma estrutura para que essa mulher possa, principalmente nos casos que tem filhos, né? Porque se não tivesse filho, ficaria muito mais fácil, não é? Ela deixaria esse ex-companheiro, nós faríamos a denúncia e estava tudo resolvido. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, não é? Ela precisa ir até a delegacia, não é? Precisa ter a delegacia e aí em Sorocaba nós temos uma coisa grave, que a delegacia de atendimento à mulher tem uma placa, já começa por aí, dizendo que não é para entrar de shorts curto, né? Inclusive o movimento lá em Sorocaba feminista chamado Rosa Lilás fez uma denúncia esses dias, isso aí até saiu no jornal, na televisão lá, né? Porque a mulher vai ter que se trocar então, está em situação de agressão, ela vai tomar um banho, vai pôr uma roupa social para ir até a delegacia de atendimento da mulher. Então é um absurdo e não funciona aos finais de semana. Então, primeiro, a gente teria que ter essa rede de proteção para garantir essa questão econômica, que é importante, sobretudo quando tem filhos. E o segundo, né, a delegacia 24 horas, com servidores preparados, né, e depois, no caso que você tem aí uma sentença judicial, uma medida protetiva, que a gente chama, né, que os casos estão previstos na Lei Maria da Penha, você tem que ter garantia efetiva de que esse agressor não vai encontrar a vítima novamente. Porque os casos de reincidência são os casos mais absurdos, né? Então eu acho que se nós fizéssemos isso, junto, claro, com um programa amplo de discussão desses temas nessas escolas, né? A reincidência tem o componente da vingança, né? Da vingança, aí que é os casos mais graves, inclusive, né? Então, se nós tivéssemos aí um projeto educacional dentro das escolas, tal, e já no pré-natal, né? Só para ter uma ideia, na Alemanha a licença maternidade é de 3 anos. 3 anos. Por quê? Porque você tem que fazer essa criança, desde o pré-natal até os 6 anos de idade, hoje a psicologia já resolveu, a psiquiatria também é onde decide o comportamento do adulto. É do 0 aos 6 anos. Quase que tudo passa por essa fase. Se você tem uma criança que nasce numa família e que tem violência ali, entendeu? Essa criança depois vai virar um adulto que vai achar normal. Ah, meu pai batia na minha mãe, é normal bater na namorada, entendeu? Então, assim, são questões que... É um problema que, primeiro, a sociedade brasileira é importante, que identificou isso como problema. Tem um movimento social hoje na rua, importante, né? Tem intelectuais, lideranças como a Marcela e por aí vai, né? No Brasil inteiro debatendo esse tema. E o que o Estado brasileiro precisa fazer hoje é resolver enfrentar essa questão. E enfrentar essa questão significa, sobretudo, ter uma rede de proteção, porque hoje, principalmente os profissionais do direito, né? É o drama que a gente tem enfrentado, porque que orientação que você vai dar para o seu cliente, né, ou para a sua cliente, no caso, que vem com uma situação dessa, você vai levar até o juiz, tudo, mas e os filhos, como é que vão ficar? Se não tem uma rede de proteção, é uma situação muito difícil, sobretudo as mães, às vezes, que não têm familiares na cidade, né, que é mais difícil ainda. Aqui na TV Assembleia SP, você acompanha o programa em discussão, falando hoje sobre o projeto de lei de autoria do deputado Raul Marcelo do PSOL, que prevê formas para inibir, para coibir e também para punir a violência doméstica contra a mulher. Mais um intervalo, voltamos já.
De volta com o programa em discussão aqui na TV Assembleia SP, falando sobre o projeto de lei de autoria do deputado Raul Marcelo, do PSOL, que prevê formas de combate à violência doméstica contra a mulher. Marcela, em que medida essa questão do machismo passa pela mulher? Porque ela, enquanto mãe, educadora dos filhos, educadora dos meninos, pode passar uma educação machista para esses meninos e que virão ser os grandes problemas no futuro. Que papel tem essa mãe? Na verdade, nós vivemos numa sociedade machista, né, numa sociedade misógina, e com certeza mulheres e homens são machistas. Por isso mesmo a necessidade do Estado intervir para combater esse machismo, por exemplo, das próprias mães. Na verdade, me preocupa eu culpar a mulher pelo machismo, porque na verdade ela aprendeu por uma educação machista e ela vai reproduzir isso. Né? Então, a importância, por exemplo, da gente ter uma educação não machista, não sexista, não homofóbica nas escolas e nos outros espaços. E também combater o machismo que acontece que a mulher não tem muito controle. Por exemplo, um comercial de TV, né, um comercial de cerveja que coloca a mulher como objeto sexual. Né? Ou músicas que incentivam a violência contra a mulher. Tinha um comercial na televisão que falava assim, esqueci meu não em casa. Né? Então, na verdade, um comercial extremamente machista e que induzia ao estupro. Então, músicas que falam que um tapinha não dói. Como assim um tapinha não dói? Né? Então, a sociedade ela é machista e a gente não percebe que na televisão incentiva a violência contra a mulher, tenta romantizar a violência contra a mulher, falando que a demonstração de ciúme do homem é uma demonstração de amor. Demonstração de ciúmes é uma demonstração que a mulher é um objeto do homem, ela é posse do homem. Então, a necessidade da gente trabalhar de forma, como você bem disse, de forma interdisciplinar, né, para tentar empoderar a mulher e também tentar combater o machismo na questão do homem. Por exemplo, a sociedade brasileira ela é tão machista que os números são números absurdos, você até mesmo os apresentou, são 13 mulheres assassinadas no Brasil todo dia. 13 mulheres. E isso é o fim do ciclo da violência. Geralmente a mulher aguentou de 10 a 15 anos. Né? E aí a consequência final é ela ser assassinada. Os números oficiais, 50 mil mulheres são estupradas diariamente no Brasil, mas dados, inclusive do IPEA, avalia que apenas 10% das mulheres têm coragem de denunciar, ou seja, nós teríamos 500 mil mulheres assassinadas, né, estupradas anualmente no Brasil. E a mulher ela não denuncia porque ela acha que ela é culpada, porque nessa sociedade machista coloca a culpa na mulher. Onde que ela estava, qual é a roupa que ela estava usando. Né? Qual é o exemplo de um comportamento machista da mulher, da cabeça machista da mulher, mãe, em relação ao filho? O filho homem pode tudo, a filha mulher não pode nada. Justamente. Pode chegar tarde, a filha não. Esse o é homem, o básico. Por exemplo, o jovem, ele chega na adolescência e entrega um preservativo para ele, e fala que ela, né, tem que se dar o respeito. Então, na verdade, essa cultura machista que ensina a mulher a não ser estuprada, né, e o homem a olhar e achar que aquilo é natural, ele ser um ser desejante e fazer o que quiser com o corpo da mulher. Por isso mesmo a necessidade da gente combater essa cultura machista e essa cultura, inclusive a cultura do estupro, que coloca a mulher, né, como culpada pelo crime que ela sofreu. Deputado Raul Marcelo, nesse raciocínio da Marcela, de que muitas vezes a mulher é colocada como culpada em vez de vítima, vamos a um extremo. A mulher que não denuncia uma situação de violência, ela pode ser considerada como cúmplice dessa situação? Não, acho que é vítima também, né? Que a gente vê uma inversão de valores tão grande. Sim, claro. Pode chegar a uma situação como essa? Eu acho que nós que estudamos o tema, que temos responsabilidade, queremos alterar esse estado de coisas, para nós está muito claro que é vítima também, né? Até porque é uma situação muito difícil de ser exposta, né? Você já imagine uma mulher que sofreu agressão reiteradas vezes, aí reuniu condições, foi até a delegacia para expor a sua situação. Aí chega lá um delegado homem, que vai fazer vários questionamentos. Né? Mas será que não foi você que deu condições para sofrer esse tipo de agressão? Ou seja, vai tentar culpabilizar a própria vítima. Aí tem um escrivão, né? Que também é homem, que também muitas vezes hoje o Estado não proporciona nenhum tipo de treinamento.
É uma tragédia a nossa situação. Então, e aí não tem uma casa-abrigo, não tem uma estrutura de proteção, muitas vezes, para atender essa mulher nesse tipo de situação. E mesmo assim ela segue em frente. Aí ela consegue, né, através do advogado ou o próprio Ministério Público, uma decisão da Justiça para que o agressor não se aproxime mais. Aí o agressor aproxima e o governo não tem nenhum tipo de forma de fiscalizar isso, né? E aproxime e acontece uma nova agressão mais violenta ainda. Aliás, o dado que o Estadão esses dias mostrou, que o ano passado, na comparação com o ano retrasado, teve uma diminuição do número de denúncias de agressão das mulheres aqui, de mulheres que fizeram a denúncia, eu acho que mostra um pouco como a rede de atendimento à mulher, ela está fragilizada no Estado. Que a mulher está falando, bom, o que vai adiantar eu ir lá fazer a denúncia, já que é uma burocracia imensa, e mesmo depois que eu faço a denúncia, ainda nada acontece porque o agressor está reincidindo no mesmo crime. Então eu acho que a vítima, na verdade, ela não tem como ser culpabilizada. Infelizmente, quem a aborda por esse lado aí é um viés machista e não contribui em nada, né? Isso mostra, na verdade, o tamanho da tarefa que nós temos, né? Você vai falar, mas Raul, o mundo inteiro é assim. Não, no mundo inteiro tem violência contra a mulher, sim. Só que comparar o Brasil com a Inglaterra, na Inglaterra é 48 vezes menos violência contra a mulher do que no Brasil. E não é na proporção da população, não. Se você estabelecer os parâmetros levando em consideração a diferença populacional. Então você tem países que têm políticas mais efetivas para tratar essa questão. E nós estamos muito longe de chegar nesse ponto aí, que seria um ponto ideal, né? Eu queria reafirmar aqui que do ponto de vista legal, a Lei Maria da Penha é isso que a Marcela falou, é uma lei já considerada, vamos dizer assim, se não ideal, perto do ideal. O que a gente precisa fazer agora, nesse momento, no Brasil, é criar a rede de proteção, né, e estabelecer ela nos municípios médios e também nos municípios pequenos. Ter delegacias, é um absurdo, um país com 5.500 municípios, ter 368 delegacias de atendimento à mulher, né? Ter também mais delegacias, ter delegadas, delegado homem que passe por treinamento, escrivão homem que passe por treinamento, essa rede de proteção e uma estrutura de fiscalização da aplicação da lei, que é o que nós estamos querendo fazer. No que compete a nós aqui na Assembleia, que é avançar do ponto de vista legal, nós estamos trabalhando nesse sentido. Eu também tenho uma outra lei que está tramitando aqui, para que as delegacias que tem no Estado de São Paulo funcionem 24 horas e que tenham prioritariamente delegadas mulheres e escrivãs mulheres, né? E também fiz uma emenda na LDO aí, na lei orçamentária, para que o governo do Estado ajude os municípios na criação da rede de proteção, né? Sobretudo na estruturação, onde não tiver e onde tem, da casa-abrigo da mulher, né? Então, se nós fizéssemos esse conjunto de ações, o agressor ia pensar 2 vezes para agredir a mulher, porque ele ia saber que minha companheira vai lá na justiça, vai sair da casa, ou eu vou ter que sair, e nós vamos ter aí uma fiscalização e um rigor do Poder Judiciário e da estrutura de segurança pública, sobretudo das polícias. Nós poderíamos criar, né, um destacamento da Polícia Militar Maria da Penha, como tem a Guarda Municipal de São Paulo. Aliás, um absurdo. A Prefeitura de São Paulo está sendo premiada por ter feito esse destacamento da Guarda Municipal e o governo do Estado não cria esse destacamento também na Polícia Militar. Sim. Então, são coisas que poderiam avançar bastante. Agora, para mudar mesmo no longo prazo, incluir isso dentro do pré-natal, essa questão do gênero no pré-natal, incluir isso na rede educacional, toda essa discussão para que a gente fosse diminuindo, né, vamos chamar assim, esse ímpeto machista de achar que a mulher é um objeto, que é uma coisa, né, que pode se dispor da maneira que lhe der prazer, né? Essa que é a questão fundamental. No longo prazo, a educação e a cultura, né, poderiam dar uma grande contribuição para mudar o Brasil. Marcela, essa dependência emocional que muitas vezes impede a mulher de ir para a denúncia, tem tratamento? É uma questão médica, psicológica, ou palestras simplesmente já conseguem mudar essa ideia da mulher e levar esse empoderamento? Palestras, um tratamento com apoio psicológico, com assistente social, não é uma coisa difícil, não é uma coisa cara, espaços onde as mulheres possam debater os seus problemas, basicamente isso já garante uma mudança profunda no posicionamento da mulher. Mas eu queria colocar outras coisas também que aparentemente não tem nada a ver com violência, mas que na minha avaliação tem. Por exemplo, quando o Estado garante creche em período integral, ela garante
garante condições para que a mulher possa trabalhar em período integral e ela possa ter independência financeira. Quando o Estado, né, o município garante, por exemplo, um bom atendimento no centro de saúde, a mulher ela não precisa perder o dia inteiro para ser atendida, porque na nossa sociedade o trabalho do cuidar, né, da pessoa doente, ela recai sobre a mulher. Então é a mulher que perde o dia de trabalho e que vai para o centro de saúde e passa o dia inteiro lá no centro de saúde. Só da prefeitura garantir que no centro de saúde ela vai ter um atendimento rápido, já garante que ela não precise perder o dia inteiro e ela não corra o risco, por exemplo, de ser demitida, porque ela vai ter que se ausentar por diversas vezes para cumprir essa tarefa, né? Outras reivindicações que, inclusive, do movimento de mulheres, ter lavanderias coletivas, restaurantes coletivos, onde a mulher não tem a obrigação de lavar a roupa ou de fazer a comida, que essas obrigações não recaem sobre ela, já garante independência. Lutarmos para que a mulher ela possa ganhar o mesmo, cumprindo a mesma tarefa, porque hoje a mulher ela ganha em média 30% a menos. Então, mesmo que a mulher trabalhe muito, ela receberá em média 30% a menos do que o homem. E no caso, se ela for uma mulher negra, a possibilidade dela receber pelo menos 50% a menos, pela pesquisa da Fundação Perseu Abramo. Então, isso não garante condições efetivas para que a mulher ela possa viver de forma digna e respeitando os seus direitos. Então, são diversas ações, é uma ação interdisciplinar, transdisciplinar. A gente tem que pensar na questão do mundo do trabalho, na questão da saúde, na questão de garantir creche em período integral, são diversas ações. 30 segundos para a sua conclusão sobre o nosso tema, bem objetivamente, o projeto de lei do deputado Raul Marcelo. Eu queria parabenizar a iniciativa do deputado, eu gostaria de parabenizar a iniciativa do deputado estadual Raul Marcelo por esse projeto de lei, agradecer a oportunidade, né, de eu estar aqui no espaço em discussão, agradecer, Mauro, pela oportunidade. Quem quiser conhecer mais o trabalho do Instituto Voz Ativa, entre no Facebook, Instituto Voz Ativa, tem um e-mail também, institutovozativa@gmail.com. Agradecer a oportunidade e dizer que nós lutamos para viver no mundo sem violência, no mundo sem violência contra a mulher, e a necessidade da gente lutar para construir uma outra sociedade onde os direitos humanos sejam respeitados. Deputado Raul Marcelo, sua conclusão? Eu quero agradecer, Mauro, toda a equipe aqui da TV da Assembleia, né, uma TV pública que tem esse papel público. Agradecer demais pela presença da Marcela, a gente convidou, ela se prontificou a estar vindo aqui. Socióloga, conhece tudo desse tema, um tema tão atual. Vamos lembrar aqui que o tema da redação do Enem, né, foi a violência contra a mulher. Né? E milhões de jovens brasileiros se debruçaram sobre esse tema durante algumas horas e espero que tenha, ao fazer essa reflexão, possam aí também assumir compromissos de mudança dessa estrutura social que nós temos hoje, que é absolutamente, profundamente violenta. Né? Só para ter uma ideia, para fechar, Mauro, nós estamos em construção do Plano Estadual de Educação aqui em São Paulo. E o diagnóstico que se tem é que nós temos um déficit, ou seja, uma falta de vagas de 1,5 milhão de creches, de vagas em creche, ou seja, tem 1,5 milhão de crianças que não tem vaga em creche aqui no estado de São Paulo. Então, de fato, falar da questão dos direitos das mulheres é falar de uma política pública ampla que passa pela estrutura do Poder Judiciário, pela polícia, segurança pública, passa por investimentos do Poder Executivo e, sobretudo, por uma decisão política da sociedade brasileira de não admitir mais a violência contra a mulher. Muito obrigado mesmo por esse espaço. Nós que agradecemos, deputado Raul Marcelo, obrigado também, Marcela Moreira, socióloga, pela presença aqui no programa Assembleia SP. Falamos hoje sobre o projeto de lei de autoria do deputado Raul Marcelo do PSOL, que prevê formas de coibir, de punir a violência contra a mulher. Muito obrigado a você de casa que também nos acompanhou. Tchau e até o próximo tema.